o acesso ao formulário para vocês validarem a hora PEX. Bom, então vamos lá. Iniciaremos então agora a nossa apresentação, né, e falaremos sobre o diagnóstico e alterações em exames, né, laboratoriais do Covid-19, perfeito? Então, eu e a professora Rafaela vamos nos dividir aqui para falar sobre os assuntos, tá? Deixa eu tentar passar os slides aqui, Rafa. Rafa não está indo. Você pode passar para mim? Eu vou passar o controle para você. Perfeito. Um momento. Agora sim. Perfeito. Saiu, vamos lá voltar. Aí. Bom, primeiramente eu queria falar sobre os nomes, né, as nomenclaturas. Opa, pulou. Deixa eu voltar. Eu acho que deu algum probleminha. Rapidamente, voltar ao slide anterior. Ele está saindo. Rafa, você está mexendo? Não. Não? Será que tem alguém mexendo? Eu acho que tem alguém mexendo, viu? Não? O controle é só com você. Porque eu não estou mexendo em nada os slides estão mudando. Agora ficou. Vamos ver. Ficou, né? Bom, então a gente começar a falar sobre as nomenclaturas, os nomes, os termos relacionados aí à Covid-19. Muitas pessoas vêm, né, conversar comigo e falam assim, professora, é Covid-19, é coronavírus, é SARS-CoV-2, cada hora um nome, o que é realmente? Então, assim, houve a necessidade de se fazer uma padronização de termos técnicos, tá? E de termos, na verdade, que estão relacionados mais para a população em si. Então, Covid-19, na verdade, é a abreviatura de Coronavirus Disease, tá? Em inglês, que seria a doença do coronavírus. 19, porque o primeiro relato, né, o surgimento, começou em 2019, tá? Então, por isso que a gente fala Covid-19, como se fosse a doença em si, né? Coronavírus, porque é um tipo de vírus, né, um tipo de coronavírus que está ocasionando essa doença, que está gerando todo esse transtorno no organismo do hospedeiro. E SARS-CoV-2 é, portanto, o nome técnico, tá? Do do coronavírus 19. Então, assim, do Covid-19, perdão. Então, seria síndrome aguda respiratória severa, tá? Do COVID do tipo 2. Por quê? Porque já teve um tipo de síndrome aguda respiratória severa anteriormente, e esse é o segundo tipo relatado aí de adaptação do coronavírus da espécie humana no homem, perfeito? Então, COVID-19 é o termo que abrange a doença, e SARS-CoV-2 é o nome do coronavírus técnico, tá? Vamos lá, então. Pessoal, eu esqueci de falar também que quem tiver alguma dúvida, anote aí para o final da palestra para a gente tirar a dúvida e conversar, tá? Rafa, você consegue passar para mim? Só um minutinho, gente, probleminha técnico aqui. Aê, perfeito. Bom, então, o coronavírus é um vírus animal e um vírus que consegue ultrapassar a barreira das espécies. Dentre esses vírus, né, que consegue ultrapassar, desses coronavírus, alguns são adaptáveis ao homem. Vários deles, né, conseguem se adaptar ao homem, mas não necessariamente têm o primeiro contato aí com o morcego, desde que foram relatados aí a Covid-19, e vieram falar assim, então foi porque o homem comeu a carne do morcego, né, o que aconteceu? Então, o coronavírus, que né, da espécie Coronaviridae,
tem 5 gêneros e tipo 40 espécies deles é capaz de se adaptar ao homem e provocar essa zoonose, então, né? E aí aqui a gente mostra que desde lá de 1960 até 2002, a gente tem casos relacionados a síndrome gripais. Porém, são casos na história que mostram de forma rara essa contaminação, essa infecção. Então, vindo lá do morcego, né, infectando camelo, ou de ratos, infectando bovino, até chegar ao homem. Então, dá para ver que em todas as histórias aqui de contato de infecção com coronavírus, nós tivemos um animal intermediário até chegar ao homem, tá? Muitos deles ainda desconhecidos pela ciência. E aí, no Covid-19, é a mesma coisa, tá? Então, foi uma doença aí também infectada, né, no homem através de algum animal silvestre, mas que não se sabe ainda cientificamente, não temos a comprovação de como se iniciou, tá? Então, alguns falam que foi pelo morcego diretamente, e alguns relatos agora dos estudos científicos vem mostrando até mesmo a possibilidade do contato com o pangolim, que é um animal silvestre da Malásia. Então, fizeram um sequenciamento, né, do genoma do coronavírus e então do SARS-CoV-2 e viram que tem uma grande similaridade, tá, desse genoma com o genoma do coronavírus que infecta, então, os morcegos e que está presente aí no homem. Então, ainda estão trabalhando para conseguir concluir, né, essa evidência científica aí, para concluir essa afirmação, para se ter concluído essa afirmação. Muitas pessoas vêm falando também sobre a possibilidade, né, notícias, fake news, que falam sobre o Covid ter sido iniciado aí através de montado num laboratório, construído num laboratório, que isso foi proposital. Então, até agora, não temos evidência científica sobre isso, tá? Que a gente tem aí uma grande possibilidade de ter sido infecção com um morcego ou, né, nesse animal intermediário aí, o pangolim. É o que a gente tem por enquanto, perfeito? Bom, Rafa, por favor. Não tá indo, viu, Rafa? Se puder passar para mim. Rafa, tá conseguindo passar? Aí. Perfeito. Então, os relatos, né, do surgimento aí dessa infecção com o homem surgiu em dezembro de 2019 na China, em Wuhan, que é o epicentro desse desenvolvimento. E aqui nesse site, que a gente chama de NextStrain, esse site ele mostra a evolução, o rastreio, na verdade, em tempo real, da evolução de alguns patógenos. E ele mostra também aí do coronavírus, do SARS-CoV-2, tá? E aí ele mostra, dá para a gente ver aqui nessa imagem do lado direito, aonde teve as maiores concentrações e o início. Então, aqui em roxinho a gente vê em quantidade, tá, de casos e de genomas que foram sequenciados desse coronavírus. Então, que começou aqui na China, depois foi aqui para a Austrália e começou a se multiplicar, se expandir por todo o mundo, chegando inclusive aqui na Europa, onde a gente teve um grande surgimento aí de infecções e mortes também. E agora a gente vê que tem bastante caso aqui na região dos Estados Unidos, na América do Norte, e o Brasil aqui, ó, tá? Então, quanto maior é a bolinha colorida aqui, maior o caso, a quantidade de casos e também de genomas, tá? Deste coronavírus que já foi sequenciado, né? Já foi conhecido. Então, esse primeiro caso que surgiu aqui, de relato, na verdade, que surgiu em dezembro de 2019, então ele foi feito aqui a partir de um momento que um senhor de 40 anos mostrou, né, todos os sintomas que eram característicos da síndrome aguda respiratória severa, foram em busca para ver o que era, fizeram o sequenciamento, encontraram, então, o genoma desse vírus, e que a partir daí começou, então, um boom, uma disseminação muito grande.
E cada um que a gente vê aqui, cada bolinha que a gente vê do lado esquerdo, ele mostra para a gente pontos, né, sequências que já foram feitas, tá? Em todo o desenvolvimento, toda a evolução de todos os países, cada cor está relacionado aqui a uma região, vindo então que há possibilidade de mutações, essas mutações durante esse genoma geraram aí grandes dúvidas, né? E também não só dúvida, mas confirmação do quanto esse genoma modificou essas mutações, se foram suficientes ou eficientes para cada vez mais esse patógeno ser tão severo, né? Essa contaminação ser tão rápida. E até hoje eles estão fazendo, verificando, rastreando esse genoma para ver se está tendo muita mutação mesmo, se essas mutações são responsáveis pela infecção do vírus em si, tá? Então, eu quis mostrar aqui para vocês a epidemiologia genômica desse vírus que está sendo feita, né? Essa evolução, esse acompanhamento da evolução que está sendo feita, sequenciando esses genomas que os pesquisadores estão em busca aí para ver as grandes possibilidades que existem de fazer uma vacina o quanto antes, de surgir novos tratamentos, enfim, tá? Então, é muito interessante quando a gente consegue visualizar essas informações, pensando que o quanto a gente pode ter de mudança de genoma desse vírus, uma vez que ele é passado por muitas pessoas de forma muito rápida, tá? Então, no próximo slide, a gente pode até acompanhar sobre essas informações agora em tempo real de um centro de pesquisa, tá? Internacional sobre coronavírus. Então, quem quiser, o site está embaixo dos slides, tá? Para vocês. E ele fala em tempo real a quantidade de casos de pessoas, né, infectadas, confirmadas com o coronavírus, quantidade de mortes de pessoas no mundo todo, separado por países, tudo em tempo muito real. Esse dado eu peguei de terça-feira, tá? Na terça-feira mostrava aí 2.564.038 casos confirmados de coronavírus, tá? De SARS-CoV, sendo que no Brasil a gente tinha aproximadamente 43.079 casos confirmados. Num total mundial de 177.424 mortes. Hoje de manhã, eu entrei nesse mesmo site e nós já temos dados diferentes, né? Números avançados, assim, de uma forma preocupante. Então, no mundo inteiro, a gente está agora na faixa de 2.624.846 casos confirmados e mais de 183 mil mortes, tá? Em todo o mundo. No Brasil, ficou entre 45.757 casos confirmados, e mais de 2.906 mortes, numa letalidade, numa faixa de letalidade de 6,4%, concentrando o estado de São Paulo, onde a gente tem mais de 15 mil, quase 16 mil casos, com 1.100 e poucos óbitos, tá? Então, a gente tem a maior disseminação, passagem, né, contaminação, infecção desse vírus nos centros onde a gente encontra maior número de pessoas. São Paulo, aqui na região sudeste, é uma região que está preocupante, mas que com essa medida que foi tomada e que a gente está, né, dentro dela, da quarentena, a gente está conseguindo diminuir esses números de casos gradativamente a ponto de, quem sabe futuramente, no futuro muito próximo, a gente já ir voltando aos pouquinhos com as atividades normais, tá? Então, só para dar uma esclarecida para vocês aí nos números de casos e como esse vírus tem essa grande possibilidade aí de infectar e por que ele está infectando tão rápido, tá? E agora a gente vai entender de uma forma mais molecular como que tudo isso acontece. Por que esse vírus é capaz de fazer isso, né? É muito difícil a gente explicar para quem não é da saúde, mas quem for da saúde vai entender um pouquinho. Quem é aluno meu ainda de biologia molecular, a gente estava falando exatamente sobre isso esses dias, de bioinformática. Mas quem não for, eu vou falar de uma forma resumida, como que esse vírus, ele consegue penetrar nas nossas células, colocar, né, o seu material genético
e utilizar a nossa maquinaria celular a favor dele, tá? Então, a gente fala que, já é conhecido, né, que tem alguns vírus que ele tem um material genético diferente de seres, né, de organismos normais. Normalmente, o dogma central da biologia, o funcionamento de uma célula, ele parte do DNA, né, indo para o RNA, então aqui dupla fita de DNA, né, a gente tem todos os nossos sequenciamentos no nosso genoma, todas as nossas características, e essa característica, através de uma atividade que a gente chama de transcrição, ela consegue ser passada por uma mensagem, tá? A mensagem que a nossa célula precisa é a mensagem que está contida dentro de uma fita de material, né, também genético, mas uma fita única, que a gente chama de RNA. Então, são dois ácidos, a gente chama de ácidos nucleicos, porque primeiramente foi a evidência desses ácidos, né, foram dentro de núcleo, mas a gente sabe que ele também está presente em células anucleadas. Então, dentro do núcleo, a gente possui esses ácidos nucleicos. O DNA, o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, o ácido ribonucleico, que é mais simples, tá? Mas suficiente para garantir com que a mensagem do nosso genoma seja passada para as nossas células. E a partir do processo de tradução, onde a gente utiliza a maquinaria das nossas células, a gente consegue expressar o que está dentro dos nossos genes, que é, então, a produção de uma proteína, tá? Então, nós fazemos isso com todos os nossos genes, o gene da insulina, enfim, genes que a gente tem aí para dar as características, né, o nosso fenótipo. Bom, tudo bem. Então, dentro da nossa célula, a gente consegue fazer do DNA para o RNA para a proteína. O SARS-CoV-2, ele é um vírus, né, que possui um material genético apenas numa fita única de RNA. Então, é como se ele estivesse à frente, ele já passou aquele processo do DNA para o RNA. Como que é, professora? Então, dentro da cápsula dele, do envoltório, né, a gente chama de capsídeo viral, ele tem esse material genético, mas dentro dessa cápsula ele não tem a maquinaria igual a uma célula, nem é considerado uma célula, tá? Então, esse material, esse envoltório cheio de proteínas, vai proteger esse material genético para que o material genético desse vírus, esse RNA, utilize as nossas células, tá? Para que ele faça a expressão gênica dele. Como é que ele faz? Ele faz através de uma transcrição, só que no momento reverso. Então, aquelas informações genômicas desse vírus agora precisa ser expressa e ele não consegue ir do RNA diretamente para a proteína. Ele vai utilizar a nossa célula copiando essas informações de RNA, mas de forma inversa para DNA. Então, lá nas nossas células, ele vai fazer esse DNA se tornar um RNA mensageiro e depois a sua proteína. Ele vai copiar a sua informação em RNA, que está em RNA, para DNA. Então, ele faz o processo da biologia molecular já conhecido de forma reversa. Ele é muito esperto, tá? Então, ele precisa ter uma enzima que é conhecida como transcriptase reversa, que consegue fazer de forma reversa esse processo. O genoma desse vírus, ele tem aproximadamente 30 mil bases, tá? Bases são aquelas letrinhas A, T, C, G, que em RNA, na verdade, a gente não tem T, a gente troca o T por U, tá? Então, é A, U, C, G, quando a gente fala em RNA. Esse genoma desse vírus, ele é suficiente para construir, né, para expressar aproximadamente 29 proteínas. Então, só para a gente comparar o genoma dele com o nosso, nós temos 3 bilhões, tá, de bases, enquanto ele tem 30 mil, perfeito? Dessas proteínas que ele expressa, então ele tem proteínas conhecidas como proteínas estruturais, que estão presentes ali no capsídeo, então dá para a gente ver na figura, né, que a gente tem a proteína S, que é essa amarelinha, a spike, a gente tem uma proteína de membrana, que é a verdinha, a proteína M, a proteína núcleo capsídeo, tá, que é a proteína N, proteína de envelope, enfim.
São proteínas que são responsáveis por entrar em contato com as nossas células para que esse vírus consiga fazer a penetração do seu material genético dentro das nossas células, tá? Além disso, esse genoma, ele também codifica proteínas não estruturais, que são as NSPs. Essas proteínas não estruturais, elas são responsáveis, aí, até então que se entende, por fazer a nossa célula se tornar vulnerável a ele. Então, naquele momento onde as nossas células entram em contato com um vírus ou com um micro-organismo que seja, ela vai pedir ajuda, ela vai pedir socorro. Então, esse socorro vai ser gerado, né, através, então, de processos químicos que vai recrutar aí o nosso sistema de controle ou de sistema imune para diminuir essa infecção, né, e como se a gente tivesse aí um grande exército, né, então o nosso sistema imune vai ser ativado. Essas proteínas não estruturais desse vírus é responsável por uma das funções, que é diminuir esse processo de socorro da célula. Enquanto a nossa célula não consegue pedir socorro, esse vírus consegue se multiplicar muito rápido dentro das nossas células, tá? Então, além dessas proteínas que deixam nossa célula vulnerável, né, as proteínas não estruturais, nós também temos proteínas acessórias desse vírus. Mas as mais importantes, mais estudadas, que estão sendo agora nesse momento, são as proteínas principalmente não estruturais e proteínas estruturais. Como que a gente vai impedir esse vírus de entrar na nossa célula? Ou como a gente vai impedir dele se multiplicar, né, tão rápido? Então, são essas proteínas estudadas que os pesquisadores estão agora numa busca desenfreada aí para tentar encontrar ou mecanismos para que a gente possa tentar diminuir essa progressão viral dentro das nossas células. Bom, pode passar, Rafa. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que não. Consegue, Rafa, por favor? Não tá indo. Bom, então, agora eu tenho uma animação para mostrar para vocês. Essa animação parte de um registro que a Fundação Oswaldo Cruz conseguiu, tá? Mostrando o exato momento em que o coronavírus infecta uma célula, tá? Então, dá para clicar ali embaixo, Rafa, debaixo tem uma setinha, isso? Então, dá para a gente ver uma membrana da célula e o vírus se aderindo a essa membrana. Então, esses vírus aí, utilizando das suas proteínas, né, estruturais, para conseguir ultrapassar essa barreira de membrana, a célula se torna, então, infectada e a gente consegue fazer com que esse vírus cresça dentro das nossas células, aí tá a quantidade de vírus. E esse vírus vai passar aí a ser liberado por essas células, e aí eu vou ter uma titulação viral, uma quantidade viral muito grande. Então, cada vez que a gente consegue impedir com que isso aconteça, a gente tem a diminuição da carga viral. Mas se isso não for possível, a gente consegue ainda manter esse vírus sendo aí desenvolvido dentro das nossas células. E é isso que está acontecendo até então, tá? A gente não conseguiu nenhuma vacina, nenhum tratamento tão eficaz a ponto da gente já colocar nos pacientes para tentar diminuir ou minimizar a chance dele crescer dentro das nossas células, tá? Isso foi obtido através de uma técnica inédita aqui no Brasil, um microscópio eletrônico de transmissão, onde consegue pegar em tempo real essa atividade viral dentro das nossas células, perfeito? Pode passar, Rafa. Bom, então, sabendo de como que esse vírus, ele se desenvolve, ele cresce dentro das nossas células, a gente consegue também fazer um processo de diagnóstico. Então, entender como esse organismo vai responder frente a esse crescimento, esse desenvolvimento viral, e entender também que durante esse processo de desenvolvimento viral, né, de progressão viral das nossas células, a gente também consegue diagnosticar e entender aí como biomarcadores, por exemplo, né? A gente consegue
verificar esse desenvolvimento através de técnicas moleculares e também de testes imunológicos, tá? Pode passar, Rafa. Bom, então, a partir do momento que esse vírus entra em contato com os humanos, nós geramos aí uma série de processos na tentativa de minimizar, como, por exemplo, a produção de anticorpos. Então, a gente consegue produzir anticorpos no momento, né, agudo, e produzir anticorpos que vai diminuir a progressão viral e também anticorpos que vai memorizar. O que é essa memorização? É a chance que a gente tem de, se uma vez lá futuramente a gente entrar em contato de novo com esse vírus, a gente reconhecê-lo, que ele não entre no nosso organismo. Então, a chance da gente conseguir diagnosticar a presença desse vírus, confirmar, né, a presença desse vírus, essa infecção, através de técnicas moleculares e também de testes sorológicos com anticorpos, tá? Vigilância epidemiológica tá fazendo isso, está indo em busca disso. E a partir do momento que a gente tem a infecção, a doença vai começar a se manifestar, né? Então, o diagnóstico já de início da infecção, ele é feito através de técnicas moleculares, ou, né, durante o desenvolvimento e para monitorar como que essa doença está sendo feita, eu também posso fazer testes laboratoriais, que a professora Rafaela vai falar, e testes sorológicos, que é o teste direto também, para verificar como que está essa infecção, perfeito? Então, nós temos aí diferentes tipos de testes laboratoriais, onde a gente consegue acompanhar tanto o processo de infecção ou monitorar a evolução dessa doença. Deixa eu passar, Rafa. Então, eu vou falar exclusivamente para vocês do diagnóstico relacionado à parte mais técnica laboratorial, né? Mas nós sabemos que o diagnóstico clínico, ele começa através de sintomas, sinais e sintomas, que são, né, muitas vezes parecido com outras doenças, mais simples, mas que com a progressão tão rápida desse vírus, pode ser algo agudo tão severo a ponto de levar a pessoa à morte de forma mais rápida, principalmente para aquelas pessoas que são imunodeprimidas ou que já têm algumas comorbidades que podem favorecer a diminuição do sistema imune dessa pessoa, tá? Então, os sinais e sintomas que essas pessoas começam, né, a se desenvolver após a infecção com o SARS-CoV-2 é febre, tosse, né, dispneia, que é a frequência respiratória modificada, né, mais rápida, mialgia, né, dores musculares, fadiga, sintoma, né, respiratório da parte mais superior, então nariz escorrendo, né, e alguns sintomas gastrointestinais também, algumas pessoas até relatam diarreias. Qual é a apresentação? Como que esses sintomas podem se apresentar? Vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, de forma leve, até mesmo assintomática, a pessoa pode não mostrar os sintomas, chegando o processo de mais grave, sintomas mais intensos, que pode incluir aí choque séptico e falência respiratória, tá? Então, primeiramente, verificou esses sinais, tem alguma suspeita, o ideal já é procurar o médico mesmo para tentar verificar se é a presença ou não desse vírus. Porém, a chance de se fazer os testes, a gente tem aí uma certa prioridade, porque não é possível fazer teste de todos. Então, mas no final vou mostrar para vocês quem que é o ideal para se fazer os testes de confirmação. Então, os testes de confirmação são os que eu vou falar agora a seguir. Deixa eu passar rápido. Então, eu tenho o diagnóstico laboratorial, principalmente relacionado à parte aguda, tá? Então, eu consigo detectar o vírus, tá? Dentro das nossas células, através do processo que eu consigo verificar aquele RNA que ele inseriu. Então, a técnica de molecular que consegue verificar a presença desse RNA, né? Dessa partícula viral aí nas nossas células, é através do exame, né, que a gente chama de PCR. O que é PCR? É a reação em cadeia da polimerase. Polimerase é uma enzima responsável por construir os ácidos nucleicos, tá? Então, esse exame, ele aumenta, ele potencializa a chance da gente fazer inúmeras cópias, tá? Desse material genético.
E ele é um exame que ele pode, né, se desenvolver de forma muito rápida, e eu preciso de pessoas que são, que entendam desse processo para a gente realizar esse exame, tá? A gente chama ele também de RT e PCR, porque é um exame que, como ele vai diagnosticar o RNA, ele precisa fazer aquela transcriptase reversa igual ao vírus, tá? Então, ele vai conseguir fazer um DNA a partir daquela molécula de RNA do vírus que está dentro das nossas células, e o que aí vem de quantitativo. Então, eu consigo verificar num RT-PCR quantitativo a quantidade, né, o tanto de vírus, né, presente nessa pessoa. Então, eu consigo saber a carga viral que essa pessoa está, tá? Como que eu consigo fazer esse exame? Através de amostras. Então, eu preciso pegar amostras biológicas desses pacientes para conseguir crescer, né, desenvolver aí essa técnica. Então, eu posso ter amostra do trato respiratório superior, eu posso fazer o SWAB, nasofaríngeo, orofaríngeo, ou até mesmo inferior, né, utilizando aí material de escarro ou aspirados ou lavados aí da parte brônquio-alveolar ou até mesmo traqueal, perfeito? Então, qualquer amostra biológica que está principalmente relacionada a essa parte respiratória superior é importante para que a gente possa concluir e identificar a presença desse vírus através desse exame. Eu vou falar um pouquinho dele para vocês, brevemente, tá? Esse exame, então, ele vai ter que fazer de conta, né? A gente vai ter que simular o processo da célula dentro de um potinho, dentro de um tubinho. Então, eu preciso colocar dentro desse tubinho tampão, eu preciso colocar aquelas bases ATCG, eu preciso colocar, que são os DNTPs, eu preciso colocar a amostra que contém o RNA desse vírus, que pode conter, né, na verdade, esse RNA de vírus, e a enzima. Então, tudo isso sintético. Inclusive, eu vou precisar de uma sequência, de um trecho, tá, de nucleotídeos, para que a gente encontre exclusivamente aquele RNA daquele vírus dentro das minhas células. Então, a gente chama disso de primer. Ele vai ser específico para aquele vírus, tá? Tudo isso sintético, então por isso que ele é caro, tá? Então, imagina a gente construir todo esse processo dentro das nossas células, dentro de um potinho. A partir desse momento que eu tenho a minha amostra, eu vou tentar construir esse DNA, né? Assim como ele faz lá nas nossas células, que é o nosso DNA complementar. Ele vai complementar o RNA. Então, para isso também vou precisar de materiais aí importantes. Então, primeira parte do teste é fazer a síntese desse DNA complementar. E depois é quantificar. Então, ele vai dar positivo para aquela pessoa que tem o RNA desse vírus. E aí ele vai conseguir fazer esse DNA complementar. Se a pessoa não é positivo, então ela não consegue construir, né? A gente não consegue diagnosticar esses trechos de DNA complementar que foi feito dentro desse potinho. Então, essa é a PCR. Então, nós temos o passo, pode passar, Rafa. Então, nós temos o passo inicial aí, essa fitinha vermelhinha seria o RNA do vírus. Aquele trechinho que eu falei para vocês, que é o primer, iniciador, para a gente conseguir falar, ó, se fixar é porque encontrou esse trechinho. E aí eu consigo fazer o meu DNA complementar, que é a fitinha aí de baixo, né, em verdinho claro. E depois, se eu tenho DNA complementar, eu consigo construir várias fitas de DNA a partir desse monte. Então, eu vou amplificar a quantidade de DNA de forma exponencial. Do lado aí dá para vocês verem, inclusive, né, que se eu tenho uma fita dupla, essa fita, cada fita vai se tornar mod, e aí eu tenho 4 fitas feitas, depois 8, depois 16, depois 32, e assim de forma exponencial. Então, eu tenho um crescimento em milhares de cópias, tá? Em um curto espaço de tempo aí dentro dessa máquina. E aí, quanto mais crescer, né, eu tenho aí essa curva de crescimento, como vocês estão vendo na lateral do slide. Essa curva de crescimento quer dizer que eu estou construindo vários DNAs por conta da presença desse vírus. Perfeito? Bom, então aí tem as fases, né? Então, as etapas. Então, primeiramente, eu tenho a amostra, dessa amostra eu preciso extrair esse material, então todo um processo que demanda um tempo. Então, eu tenho a extração, imagina, eu estou pegando a amostra lá da região nasal.
tem células aqui, tem muco, tem proteína. Eu preciso tirar tudo isso e isolar só o RNA. Então, dentro do potinho vai ficar só o tampão com o RNA. Olha só que interessante. Depois, eu vou fazer o processo, né? Então, dentro do potinho que eu coloquei o material, eu vou copiar, né? Pegar o RNA, copiar, fazer um DNA complementar e, portanto, fazer a técnica em tempo real do crescimento dessas moléculas aí de DNA para ter o meu resultado. Então, basicamente, eu faço a coleta em SWAB, isso demora no máximo 15 minutinhos, pego essa amostra, guardo essa amostra, coloco num tampão, então deixo essa amostra refrigerada por até 72 horas, para conseguir extrair esse RNA. Essa extração de RNA demora aproximadamente 30 a 45 minutos. Depois eu vou fazer a técnica de PCR real time, tá? Então, na hora que eu coloco só o RNA, eu consigo fazer aí a identificação. Então, eu posso usar vários primers, vários trechinhos que eu quero em busca. Se eu quero verificar um trechinho da proteína, que é a proteína do capsídeo, as proteínas estruturais, então eu vou colocar um primer de proteína estrutural. Se eu quero ver as proteínas que não são estruturais, aquelas proteínas que fazem com que a célula não consiga pedir socorro, por exemplo, deixa a célula vulnerável, então eu vou utilizar outro trechinho, outro primer. Então eu vou ter uma escolha de primers, tá? E aí vai depender do kit que está sendo utilizado. Então eu posso tanto escolher proteínas do capsídeo quanto proteínas que não são estruturais para fazer esse exame. Pode passar, Rafa. Bom, então, se eu tive aí aquela curva de crescimento, a pessoa é positiva. Se não teve, então é negativa. Então, qual é a vantagem desse teste, né? Ele é muito específico, então só vai crescer trechinhos que eu pedi. Eu não consigo fazer a evolução, desenvolvimento de trechinhos de DNA que complementam aquele RNA de primer que eu não coloquei. Então, se eu coloquei do vírus específico daquela proteína e cresceu, é porque tem aquele vírus, tá? Então, ele é muito específico e muito sensível, tem uma sensibilidade muito alta. E eu consigo verificar isso logo nos primeiros dias da doença. Qual que é a desvantagem desse teste? Ele é um teste complexo, vocês viram? Explicando de uma forma resumida, a gente já tem vários detalhes, né? É um teste muito demorado. Depende, né? Na maioria das vezes, eu posso padronizar. Mas o que é feito agora para esse tipo de doença, para o Covid-19, ele tem uma padronização que ele é demorado, mas mais demorado é para sair o resultado e a compreensão de todo aquele resultado, né? De toda aquela curvinha. Então, comparando com um teste rápido que a gente tem, ele é um teste demorado. Preciso ter equipamentos e a equipe especializada. Então, os equipamentos não são baratos, os produtos utilizados não são baratos, inclusive alguns são importados. Então, até na Unicamp, um pessoal conhecido meu, eles estavam desenvolvendo uma forma de tentar baratear e de tentar padronizar para que isso seja mais rápido. Então, é um teste que está ficando mais acessível, tá? Porém, a desvantagem aí é porque ele não é tão simples de fazer em qualquer momento. É considerado o teste padrão ouro, tá? Ele consegue detectar diretamente a carga viral, né? Esse RNA viral aí dentro das células, tá? Então, dos testes que são feitos, é o teste ideal para a gente ter a presença, identificar a presença desse vírus, principalmente no momento agudo, tá bom? Depois a gente tem outros testes, né? Outros diagnósticos laboratoriais. Pode passar, Rafa. Então, eu tenho o teste de sorologia. Como eu disse para vocês, a partir do momento que a gente entra em contato com o vírus, a gente começa a produzir anticorpos. Então, o primeiro anticorpo a ser produzido é o IgM, tá? Ele vai tentar reduzir o crescimento desse vírus. E o segundo anticorpo, que demora um pouquinho, mas ele é produzido rapidamente em comparação com os outros, é o IgG. O IgG é aquele anticorpo de memória, tá? Então, a partir do momento que a pessoa entrou em contato com o vírus, com a bactéria, ou seja, com o micro-organismo em si, a pessoa consegue produzir esses anticorpos. Bom, se ele produz esses anticorpos relacionados ao SARS-CoV-2, então pode-se dizer que ele teve contato com esse micro-organismo, com esse vírus, perfeito?
E eu consigo fazer essa análise através de material, né, biológico, claro, então sangue ou alguns outros tecidos. Então a coleta é rápida ali, uma gotinha de sangue, a gente já coloca ali no kitzinho para ver então a presença positivo ou negativo, que vai ficar ali com um tracinho vermelhinho, tá? Então é um teste relativamente muito mais rápido, muito mais simples do que aquele teste molecular de PCR. Pode passar, Rafa. Então, basicamente, ele é um kit que tem duas regiões, uma para IgM e uma para IgG, e ela, né, é feita no mesmo tipo de processo. Então, 10 microlitros ali de uma gotinha pequenininha, né, de amostra vai ser suficiente para a gente colocar na região ali que vai entrar em contato com um reagente. Isso demora, né, minutos, né? Então, 3 gotinhas do reagente vai ser colocado e depois disso o teste pode ser lido 10 minutos depois, tá? Então, o teste de 10 minutos depois ele vai mostrar positivo ou negativo, tanto para IgM quanto para IgG, perfeito? Então, se tiver o IgM, é porque a pessoa acabou de ter contato, certo? Tá ali no processo de desenvolvimento. Então, faz pouco tempo que a pessoa teve contato com o SARS-CoV-2, pode-se dizer assim. Se tiver o IgG, é porque ela já conseguiu produzir anticorpos contra, né, esse SARS-CoV-2. Porém, quer dizer que faz já um tempinho, né, alguns dias que a pessoa teve contato com o SARS-CoV-2. Se a gente quer excluir essa pessoa, ou pelo menos deixá-la em quarentena, excluir não, né, mas deixá-la em quarentena para que a gente diminua a chance dela contaminar outras pessoas, então talvez esse teste não seja o ideal, porque se ele demora um pouquinho a gente demora um pouquinho para produzir esses anticorpos, e a detecção dele, né, fala que você já teve contato, então talvez não seja o momento ideal aí para a gente conseguir excluir essa pessoa, tirar essa pessoa aí de transição, deixar ela quietinha em casa, sem contato com ninguém, tá? Pode passar, Rafa. Então, ele é um teste mais direto, mais rápido, tá? A vantagem dele, ele é rápido e mais simples, mais barato também. A desvantagem, ele é menos sensível, né? Então, as amostras de soro precisam ser pareadas, eu preciso ter uma quantidade de soro ali numa fase aguda e na outra convalescente. Nem sempre a gente consegue fazer esse exame novamente, enfim. Então, o que é feito, né? Esse teste é feito simplesmente para confirmar os resultados da PCR, tá? Então, é para esclarecer principalmente aqueles casos que foram suspeitos, que não tinham sintomas, por exemplo, aquelas pessoas que estavam suspeitas, mas que não tinham sintomas, com resultados negativos, tá? Então, eu consigo ver se ela teve mesmo contato com o coronavírus ou não. Mas não é o teste feito para a confirmação de casos, de novos casos, que inclui aí até mesmo a necessidade de se manter a quarentena. Pode passar, Rafa. Então, só para a gente ver esse gráfico, tá? Então, do momento zero, do dia zero, né, do período de contato, até aí 15, 20 dias depois, aqui no gráfico a gente tem 12 dias, tá? Então, o período de incubação é aquele momento onde a gente entra em contato com o vírus ainda está trabalhando dentro das nossas células para a gente começar a produzir os sinais e sintomas. Então, tem um grande número aí, um grande crescimento viral. Isso fica entre 1 a 9 dias. Então, tem bastante vírus crescendo. É nesse tempo que a pessoa começa a se sentir mal, tá? Então, passado o período de incubação, os sintomas aparecem. Então, 2 dias depois, já começa a ter os sintomas, dependendo da pessoa, até mesmo o quadro de pneumonia, que vai aumentando muito rápido. Olha só, 3, 4 dias depois, o quadro de pneumonia pode se agravar, tá bom? Então, é neste momento, entre 2, tá, e 9 dias aproximadamente, que o teste de PCR é adequado, né? Por quê? Não tem bastante vírus? Então, é ali que eu vou conseguir multiplicar, amplificar aquele material genético do vírus presente dentro das nossas células, tá? Passado esse tempo, o ideal ali é fazer o teste da sorologia, os testes de anticorpo, né? Para ver, para acompanhar se essa pessoa está melhorando, né? Então, se o IgM já baixou, por exemplo, e se eu tenho o IgG. O IgM é claro que não baixou, porque ele vai começar a ser produzido aí perto do 9º dia.
Mas será que eu tenho uma faixa muito grande? Tá? O IgM está aumentando, quer dizer que teve, então, contato mesmo. Se não tem IgM, só tem IgG, a pessoa já teve contato um dia, mas não foi agora. Perfeito? Então, esse teste vai mostrar que se foi confirmado pelo PCR, então provavelmente IgM e IgG vai aumentar aí gradativamente, tá? Até mesmo quando a pessoa parar de ter os sintomas, tá? Esses anticorpos, eles vão estar presentes, perfeito? Principalmente o IgG. Então, dá para a gente ter aí o resumo, pode passar, Rafa, de que eu tenho testes importantes e qual que é melhor. Então, antes que a pessoa fique muito mal, que ela tenha a possibilidade de desenvolver sintomas severos, né? Já para diagnosticar no primeiro momento, é claro que o RT-PCR é o melhor teste, tá? Então, o teste mais utilizado para confirmação, né, dos casos suspeitos é, portanto, o PCR, né, a RT-PCR. A vantagem, né, de ser mais ideal, mais específico. E depois o sorológico, claro, né, chamado também de teste rápido, o sorológico detectando se a pessoa já produziu ou não anticorpos contra esse organismo. Então, toda pessoa vai produzir anticorpo? Como que funciona? A pessoa pode produzir bastante ou pouco. Vai depender, inclusive, do momento, né, de desenvolvimento que essa pessoa tem aí de todos os sintomas. Tem gente que tem sintomas brandos e não necessariamente o IgM está lá em cima, está alto. Então, é mais para a gente fazer o acompanhamento se a pessoa teve ou não o contato com esse vírus, tá? E como que está o desenvolvimento aí dessa doença, se já está melhorando, se a pessoa já teve os sintomas e já passou a fase. Então, é mais uma monitoração. Bom, pode passar, Rafa. E aí a gente vê, né, muitas pessoas assim, eu queria tanto fazer o teste, ou um conhecido meu tá com suspeita, e o SUS não fez o teste, o PCR, né, em si. Então, a PCR, perdão, que é a reação, né, da PCR, esse teste para diagnosticar, ele foi, né, deixado mais para os casos graves, né, os pacientes que estão internados, principalmente. Então, aqueles pacientes que estão em estado grave, ou que, pelo menos, têm a chance de desenvolver um quadro grave e que pode levar a óbito, que são os pacientes que têm as comorbidades, né? Se você tem, então, um resfriado ou está com algum sintoma, o que o SUS tem feito, né? Fique em casa, né? Fique durante esses 14 dias isolado. E fique isolado aí para evitar a contaminação, né? Faça o repouso, tenta diminuir, né, o contato com as pessoas para que você não passe para os demais, enquanto aquelas pessoas que estão ali no momento mais sério, necessitando mesmo de um tratamento, de um acompanhamento em estado mais grave, tem a possibilidade de fazer esse exame. Como eu disse, não é possível fazer esse exame em todos, né? É um exame que demora, que demanda bastante coisa. Então, se tiver uma piora do quadro, aí você vai procurar uma emergência e talvez lá eles vão fazer o exame, mas não necessariamente aquela pessoa que tem sintomas brandos vão fazer, tá? Então, eles dão a prioridade para as pessoas que têm o caso mais grave, para que a gente tenha o direcionamento melhor aí do tratamento e do acompanhamento, tá? Então, é isso que até agora, né, de acordo com a Fiocruz, né, o SUS tem feito e toda a parte da saúde, o Ministério da Saúde tem aí colocado como uma atenção, né, do que se fazer, perfeito? Então, 2 testes importantíssimos, tá? Que a galera da área biomédica tem um conhecimento maior, né, que trabalha exatamente com isso, e que está colocando em evidência aí, então, o quão importante os biomédicos, né, estão sendo recrutados, levando agora, né, inclusive a consideração de pessoas especializadas nisso, né, então está muito difícil encontrar pessoas especializadas nisso, tenho ouvido muito isso, né, e aí a gente faz, então, o nosso papel, né, colaborando. Além disso, o biomédico também trabalha lá no laboratório no dia a dia. E agora a Rafaela vai falar para vocês, a professora Rafaela vai falar sobre o que esses testes do laboratório, né, bioquímicos, como que eles podem mostrar a evolução dessa doença também. Perfeito? Rafa, então é com você. Obrigada, Aline.
Muito obrigada, muito bom. Imagina, Rafa. Muito Tô bom. aqui, hein? Volto no final. Pessoal, vamos lá então. Uma travada aqui. Pessoal, então a professora Aline falou toda essa parte do diagnóstico, né? Mas nós não temos só exames diagnóstico, né? Nós temos os outros testes laboratoriais que eles vão fazer o quê? Eles vão monitorar o prognóstico, ou seja, vão monitorar o desenvolvimento da doença, até para falar, né, se a pessoa vai ter um prognóstico bom ou um prognóstico ruim. Todos os exames que eu vou falar um pouquinho para vocês, né, todos esses resultados que eu vou mostrar, eles são baseados em artigos científicos, tá? Esses artigos científicos, eles compararam pessoas com COVID com sintomas leves e pessoas com COVID que precisaram ser internados, né, nos casos graves, ok? Então, esses estudos, eles mostraram que esses pacientes, eles têm uma variação na quantidade de leucócitos totais, eles têm uma diminuição de linfócitos, depois eu vou falar detalhadamente de cada um, tá? Uma diminuição de linfócitos, né, de 35% a 75% dos casos, diminuição de hemoglobina de 41% a 50% dos casos, aumento de proteína C reativa de 75% a 93% dos casos, aumentos do dímero D ou dedímero, né, de 36% a 43% dos casos, diminuição de albumina sérica de 50% a 98% dos casos, aumento da velocidade de hemossedimentação das hemácias em 15% a 85% dos casos, aumento das isoenzimas TGO e TGP de 8% a 37% dos casos e aumento da isoenzima LDH em 92% dos casos. Então, agora eu vou falar, né, as relações que esses estudos mostraram do porquê dessas alterações e até falar do que eles indicam como biomarcador, por exemplo, de um prognóstico ruim das pessoas que têm COVID, né, de forma mais agressiva. Começando a falar dos leucócitos, então, né, os leucócitos são células de defesa que eles vão atuar na nossa defesa contra qualquer micro-organismo, né? Seja bactéria, seja vírus, seja fungos, sejam protozoários, qualquer patógeno, né? Qualquer corpo estranho, os nossos leucócitos, eles vão atuar destruindo as células e, consequentemente, depois produzindo anticorpos, né? Então, destruindo os micro-organismos, destruindo as células onde esses micro-organismos invadiram e tendo como resposta a produção de anticorpos, né? Os leucócitos, nós temos 5 tipos de leucócitos, eles são divididos em granulócitos, aqueles que têm grânulos no seu citoplasma, e agranulócitos, que são aqueles que não possuem grânulos no seu citoplasma. Né? O que eles viram? Que na COVID-19, né, na infecção por esse vírus, a contagem de leucócitos, ela variou entre os pacientes, né? Então, os pacientes apresentaram leucocitose, que é o termo que nós utilizamos para se referir a um aumento de leucócitos na corrente sanguínea, ou eles apresentaram uma diminuição de leucócitos, né? Uma leucopenia, que é o termo utilizado para se referir à diminuição dos leucócitos totais na corrente sanguínea. Entretanto, o que eles viram? Né? Que os pacientes que precisaram ser internados na UTI, eles tiveram um aumento de quase 2 vezes no número de leucócitos, né? E que esse aumento de leucócitos pode, então, estar relacionado com a gravidade da doença, ok? Passando, então, a falar dos linfócitos, né? Os linfócitos são células de defesa que atuam, né, exatamente quando a gente tem uma infecção viral, tá? Os linfócitos, eles têm um papel atuante muito forte quando o nosso organismo ele é invadido por um vírus,
tá? Nós temos dois tipos de linfócitos, os linfócitos do tipo T, TCD4 e TCD8, que são os mais abundantes na corrente sanguínea, e nós temos os linfócitos do tipo B, que são os linfócitos que produzem os anticorpos. Entretanto, né, na COVID-19, o número de linfócitos se encontra diminuídos, né? Nós usamos esse termo linfopenia para nos referirmos à diminuição dos linfócitos na corrente sanguínea. Mas como assim? Você acabou de falar que os linfócitos atuam contra infecções virais. O nosso corpo está, né, sendo invadido por um vírus. E como que os linfócitos, eles se apresentam diminuídos, né? Os estudos, né, eles sugerem que a frequente diminuição no número total de linfócitos indica que esse vírus, ele atua, né, ele tem uma afinidade muito grande pelos linfócitos, tá? Assim como foi o SARS-CoV, que foi identificado em 2002, né? Como a causa de surto da síndrome respiratória aguda grave, né? Então, ele tem uma filia, né? Esses estudos têm mostrado que o vírus tem uma afinidade muito grande pelos linfócitos, né? Eu vou falar mais para frente, mas a resposta inflamatória, ela é tão grande que também pode ser pela resposta inflamatória ou por essa afinidade que o vírus tem com os linfócitos. Então, eles causam a depressão dos linfócitos do tipo T, tá? Então, a filia, né, a afinidade que ele tem é pelos linfócitos do tipo T, tá? Esses estudos mostraram também que a gravidade da doença, ela pode ser prevista, né, com uma leucocitose. Então, como eu falei anteriormente, que os pacientes que tiveram, né, um agravamento apresentaram um aumento no número de leucócitos, uma diminuição de linfócitos, e quem já teve hematologia sabe que quando um tipo celular diminui, um outro tipo celular aumenta, tá? Ou vice-versa. Então, quando esse paciente ele está com um caso agravado, ele tem uma leucocitose, uma linfopenia, né, uma diminuição dos linfócitos e uma neutrofilia, tá? Seriam até casos de pessoa, né, que desenvolveram uma sepse, tá? Uma infecção generalizada por conta da presença aí do vírus, né, desencadeou uma resposta inflamatória tão intensa que a pessoa pode vir a ter um choque séptico, tá? E aí a pessoa teria esse perfil, mas outros exames também que vão se apresentar alterados, né? Um combinho que eu vou mostrar para vocês, tá? Neutrofilia é o termo que a gente utiliza para nos referirmos ao aumento de neutrófilos. Outra coisa que o vírus faz é diminuir a quantidade de hemoglobina, tá? Só fazendo uma revisão, né? A hemoglobina é uma... Só um minuto, gente, que a minha filha aqui, canina, tá desesperada com o brinquedo. Eu vou tirar o brinquedo dela, senão ela não vai parar de latir. Só um minuto. Oi, pessoal, voltei aqui. A Aline tá falando. Aline, seu áudio tá eu estava tentando falar que era para, enquanto isso, quem não preencheu, não esquecer de preencher no final. E que você com a filha canina e eu com a minha outra filhinha aqui também. Ai, gente, hoje ela tá impossível. Acho que só porque Tá tinha certo? É assim mesmo, eles gravação. escolhem. Ô, Rafa, com você, tá? Tá bom. Então, pessoal, é uma proteína tetramérica, né, hemoglobina. Ela é formada por 4 cadeias globínicas, né, sendo 2 do tipo alfa e 2 do tipo beta, com, né, um grupamento M, né? O grupamento M é esse representado em vermelhinho aqui, né? O grupamento M, então, nada mais é que um anel de protoporfirina com ferro ligado. Lembrando aqui, né, o que é mais importante dessa questão
é que o oxigênio se liga ao ferro para poder ser transportado para as nossas células, para o nosso corpo todo. Então, o que o vírus faz? Durante a sua replicação viral, né, ele produz, né, o seu RNA viral. O seu RNA viral, ele produz proteínas estruturais e não estruturais. Essas proteínas não estruturais, elas invadem a molécula de hemoglobina, elas retiram o ferro, então o ferro ele está ligado a um anel de protoporfirina que nós chamamos de grupamento M. Então, quando essa proteína não estrutural, ela invade a hemoglobina, tira o ferro do seu sítio de ligação, né, do grupamento M, né, do anel de protoporfirina, e ela se liga nele, carregando impedindo, né, então, que o oxigênio seja carregado para o nosso corpo todo. Isso faz, pessoal, com que haja um quadro de hipóxia de evolução rápida, tá? Então, é algo que evolui muito rapidamente. Então, se as nossas células não estão conseguindo levar oxigênio de forma satisfatória, nós vamos entrar numa situação de hipóxia, né? Então, a hipóxia nada mais é que a baixa quantidade de oxigênio. E esse quadro, ele evolui rapidamente, né? E forma uma lesão no parênquima pulmonar, né? Que hoje também é avaliado exames de imagem, né? Do pulmão da pessoa e mostra que no pulmão dessas pessoas tem uma lesão de vidro fosco, né? E eles achavam que essa lesão era por conta do quadro inflamatório, até que eles descobriram que o vírus tinha essa capacidade, né, de retirar o ferro do seu sítio de ligação. Então, essa lesão no parênquima pulmonar, ela se dá por conta da hipóxia, né? Então, quando falta oxigênio, né, a célula pode vir a passar por um processo de necrose. Então, essa necrose causa essa lesão no parênquima pulmonar na forma de vidro fosco. Então, essa pessoa, ela tem uma evolução muito rápida do quadro, certo? Passando, então, próximo exame, né? Os estudos mostraram que esses pacientes têm um aumento na velocidade de hemossedimentação das hemácias, né? Um teste que a gente chama de VHS. Esse teste é um teste hematológico, tá? Ele mede a taxa de sedimentação das hemácias, né, dos eritrócitos, em uma amostra de sangue por um período de 1 hora. Esse teste é um teste inespecífico, só que ele é amplamente empregado. Por que ele é amplamente empregado? Porque estudos mostram que quando a gente tem algum processo acontecendo no nosso corpo, né, alguma alteração por algum tipo de doença, o VHS ele é um dos primeiros a se alterar, tá? Então, logo, a sua alteração vai indicar o quê? Um processo inflamatório, um processo infeccioso ou um processo neoplásico, tá? E eles viram que teve um aumento de 15% a 85% nos pacientes com Covid-19. Seguindo, né? Os estudos mostraram que os resultados dos exames laboratoriais dos pacientes com Covid em condições graves teriam coagulação anormal. Então, essas pessoas, né, por algum motivo, a coagulação delas, as cascatas de coagulação, ela é ativada. E a ativação da coagulação, ela pode estar relacionada à resposta inflamatória, né, o que tem tudo a ver. Né? Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente que a doença tem um quadro inflamatório, tá? Já né, certo na literatura que as vias da inflamação e da coagulação, elas têm uma relação muito forte, né? O que se explicaria é isso. O D-dímero, né, ou dímero D, ele é um produto específico da degradação do coágulo de fibrina estável, tá? O coágulo de fibrina está estabilizado. Então, por algum motivo, a coagulação, né, do paciente, ela é ativada,
né? Quando eu tenho ativação da coagulação, eu desencadeio a ativação de diversos fatores da coagulação, da cascata de coagulação, que eles vão culminar num único objetivo, formar trombina, ok? O fibrinogênio é uma enzima, né, uma proteína, que vai converter a trombina em fibrina. A fibrina, né, vai formar um coágulo de fibrina estável e num processo de fibrinólise, né, dessa fibrina estável, eu vou ter os produtos da degradação, né, que um desses produtos é o dímero D ou D-dímero. Nesse sentido, então, um aumento dos dímeros D ou D-dímero, eles indicam um aumento indireto da coagulação, tá? Recentemente, esses dados eles foram divulgados e esses estudos, eles sugerem que o D-dímero, o dímero D, ele pode ser usado como um marcador da gravidade dos casos de infecção por Covid-19 que necessitam de hospitalização, tá? Então, esses estudos, eles mostraram que os níveis elevados desse marcador, que é um marcador indireto da geração de trombina e, consequentemente, da ativação da hemostasia, que no momento da admissão desses pacientes, estaria relacionado, né, a um aumento de D-dímero com um pior prognóstico da doença, tá? Além disso, né, a avaliação do D-dímero, ela ajudaria numa das condições mais graves, né, numa das complicações mais graves da Covid-19, que é a coagulação intravascular disseminada, né? 71% dos pacientes que tiveram coagulação intravascular disseminada não sobreviveram e mostrou, né, que a coagulação, né, os processos de coagulação desse paciente estavam alterados, né? Então, mais uma vez, esses estudos sugerem utilizar o D-dímero ou dímero D como um marcador para predizer precocemente a gravidade da Covid-19. Falar então da interleucina 6, né? Ela foi descoberta em 1980, é uma citocina, né? Um biomarcador inflamatório importante e mostrou seus níveis elevados na Covid-19, desculpa. Ela tem efeito, né, na reação inflamatória, na resposta imune e na hematopoese também, essa interleucina. Então, como seria possível, né, o mecanismo de participação da IL-6, né, durante essa doença? O sistema respiratório, né, ele é dividido histologicamente em duas porções, né? Sendo uma porção condutora, onde o ar ele vai ser inalado, aquecido e umidificado, e a porção respiratória, que é onde ocorrem as trocas gasosas. Então, uma vez que o vírus ele é inalado, ele vai chegar aos pulmões, né? E vai se alojar nas células dos alvéolos pulmonares, né? Células conhecidas como pneumócito tipo 2, né? Como mostra aqui a imagem, pneumócito tipo 2. Essas células, elas são ricas em receptores ACE2, tá? Esses receptores são específicos, né? São receptores onde os vírus vão se ligar e entrar nessas células pulmonares. Consequentemente, a partir do momento que ele entra, ele vai desencadear uma resposta imune, né, no nosso corpo. Então, as células de defesa, elas vão ser recrutadas para o local, né, como mostra o exemplo aqui, o macrófago, e vão começar a produzir a interleucina 6, tá? Porque a interleucina 6, ela vai auxiliar, então, no combate a esse vírus, né? Ela tem o papel de diminuir a replicação desse vírus. Além desse quadro inflamatório, né, gerado no local, o aumento da IL-6 culmina com o aumento da permeabilidade vascular, né? Com o aumento da permeabilidade vascular, eu tenho um extravasamento de fluido proteico e eritrócitos, né, que vão causar um edema pulmonar, ok? Dentro dos alvéolos. Uma vez que esse fluido vai se acumular,
ele vai dificultar a troca gasosa, desenvolvendo então no paciente um quadro de dispneia e insuficiência respiratória. Seguindo aqui, né, esse gráfico mostra que a doença ela tem 3 fases, tá? 3 estágios. O primeiro estágio, né, é o estágio onde se inicia a infecção, né, onde o vírus ele vai começar a se proliferar e vai causar sintomas clínicos na pessoa. Nós temos uma segunda fase que é nomeada como fase pulmonar, né? Então, nessa fase pulmonar que se inicia uma inflamação pulmonar com alteração de alguns marcadores, né, de alguns exames laboratoriais, tá? E quando essa doença passa para o estágio 3, que é uma fase pulmonar, né? Uma fase pulmonar, desculpa, uma fase de hiperinflamação. O paciente, além da inflamação pulmonar, ele tem uma inflamação sistêmica, né? Nesse estágio 3, que é o estágio mais agravado, né? A pessoa pode vir a ter, né, um choque séptico e pode começar a falhar outros órgãos também, né? Como o coração, o fígado e o rim, tá? E a gente tem, né, o aumento de outros marcadores, né? Como IL-6, LDH, o dímero D e outros marcadores também. Agora que eu falei do D-dímero, né, do dímero D e da IL-6, né, esses estudos, eles demonstraram que em conjunto, né, a dosagem de IL-6 e do dímero D, elas possuem uma maior sensibilidade e especificidade para predizer a gravidade da COVID-19, e esses estudos, então, sugerem que usem a interleucina 6 e o dímero D como... Júlia, acho que o seu áudio está aberto. Não consigo clicar aqui. Gente, quem tiver com o áudio aberto, por favor, feche o áudio. Não pode ser assim, né? Ó, tem uma aqui. Júlia, acho que o seu áudio está aberto. Nossa, a Giovana parece com o Juanzinho, né? Gente, o áudio está aberto. Né, vó? Tentando identificar. A Giovana parece com o Juanzinho. Pronto. Então, pessoal, seguindo aqui, desculpa interromper, os estudos, então, eles sugerem que utilize em conjunto, né? Lógico que a gente sempre vai olhar, né, os outros exames laboratoriais, mas o dímero D e a IL-6, em conjunto, eles têm uma boa sensibilidade e especificidade, né, para predizer a gravidade da COVID-19. Seguindo, então, para falar da proteína C reativa, tá? A proteína C reativa, ela é uma proteína de resposta à fase aguda, né? Então, sempre que tiver uma inflamação, a proteína C reativa, rapidamente, ela se eleva. É um marcador bom e sensível, né? Em doenças cardiovasculares, infecções bacterianas e virais, trauma, cirurgia, estresse, obesidade, né, mórbida, nós temos aumento de proteína C reativa. Sua secreção, ela é hepática, né, 4 a 6 horas após o estímulo. Os níveis dela vão duplicando a cada 8 horas, atinge um pico de 36 e 50 horas, né, tendo sua vida média aí em 19 horas. Desvantagem não pode ser analisado sozinho, né? Porém, né, a IL-6, né, deixa eu ver se tá aqui. A IL-6 é ela quem vai lá nos hepatócitos, né? Proteína C reativa, ela é produzida pelas células do fígado, é ela que vai lá e vai aumentar a produção de proteína C reativa. E os estudos mostraram que
os pacientes com COVID-19 têm um aumento de 1,7 vezes, né, da proteína C reativa também, né, em conjunto com os outros exames, predizendo a gravidade aí da doença, ok? Esse estudo aqui também, ele mostrou, né, que os pacientes têm um aumento de proteína C reativa e de interleucina 6, ok? Pacientes que chegaram a óbito, ok? Falando então da albumina, a albumina é uma proteína abundante no plasma, né? Ela também é sintetizada pelo fígado. Ela participa de transporte de substâncias, né? Então nós sabemos que hormônios, né, fármacos, eles são transportados, né, na nossa corrente sanguínea pela albumina. Então ela é uma proteína de extrema importância. E na COVID-19, eles viram, né, que os pacientes, eles possuem uma diminuição da albumina sérica, tá? A IL-6 também, que ela vai lá nos hepatócitos e ela inibe a produção da albumina, tá? A albumina está diminuída em casos de disfunção hepática, renal, deficiência nutricional e estados de hidratação, tá? Então, ela também está relacionada com um comprometimento hepático grave, né, na COVID-19. Seguindo, então, as isoenzimas hepáticas, né, a TGO e a TGP. A TGO, né, ou AST, ela é menos específica, né, ela é uma isoenzima que é encontrada em vários órgãos, né, e o seu aumento está relacionado com infarto, ingestão alcoólica, cirrose, esteatose hepática, entre outros. Né, a TGP, ela é mais específica, né, e ela é exclusivamente presente no fígado, né, então um aumento de TGP indica uma lesão hepática, né, e ela se eleva também por mais tempo na corrente sanguínea do que o TGO. Então, o conjunto, né, aumento de TGO e TGP, que são marcadores de lesão hepática, estaria relacionada, então, com uma falência dos órgãos, tá? Então, esses estudos mostraram que esses pacientes de COVID grave tiveram quase um aumento aqui de 2 vezes mais do que as pessoas que tiveram COVID leve. Outra isoenzima é a lactato desidrogenase, então ela é encontrada no citoplasma de todas as células do nosso corpo, né? Eritrócitos, músculo, rim, coração, pulmão e fígado. Ela é um marcador de lesão tecidual, né? Por exemplo, no infarto, né? Pneumonia, doenças renais, inflamação, hepatite, etc. Ela tem baixa especificidade, mas ela também foi associada à gravidade da doença, né? Então, em pacientes graves de COVID, apresentou um aumento de 2 vezes, indicando uma lesão pulmonar e uma falência dos órgãos, então, esse aumento da LDH. Finalizei, então, a parte de exames, pessoal, e vou falar rapidinho, né, sobre o uso das máscaras, né? Aqui em Campinas, o prefeito tinha dito que é obrigatório, agora parece que ele revogou, mas essa imagem mostra a importância de nós utilizarmos máscaras quando for necessário sair, ou se você, né, trabalha em serviços essenciais e precisa sair da sua casa, né? Então, aqui na imagem 1, mostra 2 pessoas sem máscaras, né, com a probabilidade de contágio muito alta. Só a pessoa que não está infectada usando máscara com uma probabilidade muito alta de contágio. A pessoa que está contaminada usando máscara é uma probabilidade de contágio média. E as 2 pessoas usando máscara com uma probabilidade de contágio baixa. Ou seja, pessoal, usem máscaras. Se não puder comprar, tente fazer a máscara de vocês. Tem muitos vídeos na internet que ajudam nesse sentido, né? E, né, quando você for retirar, né, a máscara, sempre retirar pelo elástico, né? Nunca encostar na parte da frente da máscara, porque ela pode estar contaminada, né? Então, sempre tirar pelo elástico, tá? Tem a questão da higienização das máscaras, né? Tem muita receita aí.
Vocês podem usar hipoclorito, tem receita que fala para usar vinagre de álcool. Mas, pessoal, é interessante, né, ferver a água e colocar na máscara, né, quando você chegar na sua casa. E tem a questão, se você não puder lavar imediatamente, sugere-se que você coloque dentro de um saco plástico e amarre a boca, tá? Então, chegou em casa, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Tirar os sapatos antes de entrar, né? Lavar bem as mãos, primeira coisa, né? Lavar a mão ou tomar banho se você for ter contato com seus familiares, né? Principalmente quem está trabalhando em hospital. Claro que já está tomando essas medidas, né? Só estou falando de forma geral para quem, né, não trabalha na área, tá? Colocar a roupa que usou para lavar, né? Em sacos ou cesto de roupa. Limpar celular, óculos, né? Com água e sabão ou álcool, tá? A bolsa, a carteira, a chave tem que deixar próximo ao local de entrada para que evitar, né, se caso esteja contaminada, que se espalhe pela casa toda, né, favorecendo aí, aumentando as chances de você desenvolver a doença. Essas são as referências que nós utilizamos, né? Nós podemos passar depois para vocês, tem muitas referências boas. E é isso. Então, estamos abrindo para dúvidas de vocês. Acho que o pessoal pode abrir o áudio também, né, Rafa, para tirar dúvida. Pode sim.